Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Confesso que estou feliz de estar aqui novamente, ministrando, fazia um tempinho já. Que bom, né? Mas graças a Deus, irmãos, é uma alegria poder estar aqui novamente. É interessante quando a gente vai estar preparando assim uma mensagem, a primeira pessoa a ser ministrada é a gente mesmo, né? E esse é um assunto que Deus vem falado comigo já há algum tempo, algumas semanas. E quando o pastor me convidou para ministrar, Deus falou comigo, é isso mesmo. E a Carol estava falando comigo hoje, você vai falar sobre o que hoje? Hoje à tarde eu falei, vou falar sobre o sangue de Jesus. E a Carol falou, poxa, mas porque é ceia? Eu falei, é ceia? Eu não sabia que era Santa Ceia hoje, não sabia. E, bem, eu creio que não há coincidências no reino de Deus, né? Então, falando sobre o sangue de Jesus no culto de ceia, é bênção, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Minha oração é que, assim como Deus tem falado comigo sobre esse tema, você também possa ser tocado, né? Como o Eudes falou, não julgue o profeta, julgue a profecia. Mas que você venha estar atento à voz de Deus. Amém? Vamos abrir ali em Hebreus, capítulo 9. Hebreus está quase no final lá do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Quero ler com os irmãos até o 14. Amém? Todos acharam, irmãos? Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de tesouros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Gostaria de orar com os irmãos novamente. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Prepara nossos corações nessa noite, ó Deus, que possamos estar atentos à Tua voz. Esvazia-me, ó Deus, de mim mesmo, do meu ego. Em nome de Jesus, Senhor, e enche-me com Teu Santo Espírito, ó Pai. Que eu venha apenas aqui ser um canal da Tua palavra. Que a minha pessoa aqui venha sumir e Tu venha ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, Hebreus é um escritor desconhecido, só Deus sabe quem escreveu esse livro, mas Hebreus é um livro um pouco, confesso que por muito tempo, quando eu lia, eu ficava mais confuso do que antes, porque o autor aqui ele é bem conhecido das leis judaicas, das cerimônias do Antigo Testamento, né? E ele enfatiza que Jesus é maior que o Antigo Testamento, né? Então ele fala muito sobre o sangue de Cristo. Essa palavra sangue de Jesus, sangue de Cristo, a gente ouve muitas vezes aqui no Novo Testamento, né? Mencionado várias vezes. E eu creio que essa é a realidade mesmo, né? Que Jesus, ele sangrou literalmente na cruz e morreu por nós. O seu sangue foi derramado. Mas por quê?
que seu sangue foi derramado? Por que foi necessário isso, né? Não sei quanto a vocês, mas a gente não ouve falar muito sobre o sangue de Jesus, né? Assim, a gente pode até ouvir falar, mas a gente não ouve assim, a gente não ouve assim uma pregação ou um estudo mais sobre isso. E que se a Bíblia fala tanto sobre o sangue de Jesus, eu acho que cabe a gente também falar, né, sobre o sangue e estudar o que realmente quer dizer isso. Lendo ali em Apocalipse, João viu, na sua visão ali do fim dos tempos, do fim da era, e ele viu Deus sentado no trono, rodeado por milhões e milhões de anjos, né? Agora imagina a cena, ele tenta descrever um pouquinho ali o que ele viu, né? Diz que Deus sentado e do seu trono saíam trovões, relâmpago e vozes, e poder imenso, e os seres viventes e os anciões se prostrando e honrando a Deus, e louvando e cantando. E a Bíblia fala que havia milhões e milhões de anjos ao redor do trono. Alguns teólogos dizem que essa palavra, no original, milhões e milhões que ele fala, quer dizer mais ou menos 100 milhões de anjos. Você imagina 100 milhões de anjos. Uma vez eu fui numa conferência do Hillsong, ali em Orlando, faz um tempo já, foi em 2008. Tinha mais ou menos 5, 6 mil pessoas. E na hora do louvor, assim, era lindo, porque todo mundo cantava, assim, a mesma canção, uma só voz. E, sim, era até, assim, uma certa emoção, todo mundo cantando a mesma música. 6 mil pessoas, imagina 100 milhões de anjos cantando. E a música que eles cantavam me tocou muito. Eles falavam, os anjos cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, se referindo ao sacrifício de Cristo. Cordeiro, né, o Jesus. Então você imagina, né, falando do sacrifício de Jesus lá na glória, né? O sacrifício de Jesus é eterno. A gente, ainda, como a gente falou, a gente não tem muita noção aqui, como a gente cantou, né? O preço que foi pago, a gente ainda não tem muita ideia. E quanto mais parece que aprendemos, estudamos, mais nos damos conta que, que alto preço que foi pago. E ainda a nossa ideia é muito rasa, nosso entendimento. Né? Os anjos cantando na glória sobre o sacrifício de Cristo, sobre o seu sangue derramado. Né? Então, a gente na glória também vamos cantar sobre isso. Vamos cantar sobre o sangue de Jesus. Daqui a 100 milhões de anos aí, a gente vai estar lá cantando sobre o sangue de Jesus. Jesus ainda vai estar carregando as suas marcas na mão, no lado. O seu sacrifício é eterno, vale para sempre. Então, aqui também devemos cantar sobre isso e falar sobre isso. Sobre o sacrifício de Jesus, né? Ainda mais hoje que vivemos numa sociedade bastante malvada, né? Evil. Pedro já há 2000 anos atrás ele pregava, né? Olha, livrai-vos, né? Salvai-vos dessa geração perversa. E a geração não melhorou, ela só piorou, na verdade, né? Então a gente precisa realmente entender e agarrar essa verdade do sangue de Jesus, né? O que ele realmente quer dizer sobre nossas vidas, o que a palavra nos garante, né, sobre o sangue de Cristo. Eu tenho colocado atrás da minha Bíblia 15 coisas que o sangue de Jesus nos garante. E eu gosto sempre de ir no culto de ceia, eu gosto de ler aquilo, né, que ele nos liberta, ele nos protege, ele nos resgata, ele nos une. Mas eu gostaria de falar com os irmãos aqui sobre duas coisinhas mais específicas que nós temos pelo sangue de Cristo. Eu lembro que em 2008, quando Deus me salvou, eu entrei na igreja, eu estava morria de medo da igreja. Não sei, eu achava que eu entrava ali e ia morrer, sei lá. Mas eu sentei lá atrás, e a canção no qual o Espírito Santo me convenceu do pecado
foi uma canção justamente sobre o sangue de Jesus na cruz derramado. Quando o irmão começou a cantar assim aquela música, meu Deus, me rasgou no meio assim de uma tal maneira. Foi uma convicção tão forte que eu não pude me aguentar. Foi tremendo mesmo, né? Não consegui me conter e eu pude naquela hora, sentir o perdão de Deus, né? Que a culpa que tanto me pesava foi removida, a culpa do pecado. E essa é uma das coisas que eu quero falar com os irmãos hoje, que é a remoção da culpa do pecado, é o perdão que temos pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 1, 7 fala: nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. A gente sabe que Deus é amor, né? A gente fala sobre isso várias vezes. Até pessoas não crentes falam que Deus é amor, por mais que não tenham um entendimento realmente do que quer dizer isso, né? Porque é o Espírito Santo que revela a palavra. Mas ele fala, Deus é amor. Mas algo que a gente não ouve falar muito é que Deus também é santo. E Deus é justo. E a Bíblia está repleta dessa verdade. E não sei por que não é falado isso. Não estou querendo falar que Deus não é amor. Deus é amor e seu amor por nós é maior que qualquer coisa. Mas Deus também é santo e Deus também é justo, né? Então, e porque Ele é santo, a palavra de Deus diz que Ele não tolera o pecado, porque Ele é santo. Salmos capítulo 5, 4 fala: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Contigo não subsiste o mal, nada que é impuro pode permanecer na presença de Deus. Não somente Ele não tolera o pecado porque Ele é santo, mas porque Ele é justo. Então, o que Ele faz? Ele pune o pecado. Deus é justo. Estava comentando com os adolescentes até, né? Se um criminoso viesse lá se apresentar perante o juiz, e o juiz simplesmente perdoasse ele, assim, ok. Será que esse juiz seria um bom juiz? Não, né? Tem que pagar um preço. E Deus não é um mau juiz, Deus é um bom juiz. Ele é reto e perfeito. Então Deus, a sua santidade, exige que Ele é justo, e se Ele é justo, Ele pune o pecado. Provérbios diz que o perverso será punido. Agora, sabendo dessas coisas, que Deus, Ele é santo, que Ele não tolera o pecado, que Ele é justo, que Ele pune o pecado, daí Paulo vem lá em Romanos e fala, olha, não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram, não há quem busque, todos carecem da glória de Deus, todos pecaram. Ele fica, tu lê aquilo e fala, ixi, e agora? De um lado temos aí bilhões de pessoas, né, pecadoras, mortas em suas iniquidades, em seus pecados, e do outro temos um Deus que é santo, que é justo e que pune o pecado. E não há como punir o pecado sem punir o pecador. Ele pune. Eu lembro que quando eu fui para Kansas lá, a gente tinha 3 jovens, eram 3 ou 4, acho que eram 3 jovens, era noite, já era quase meia-noite, e eu fui no posto de gasolina com o Marcelinho comprar uma água. Quando voltamos, o Aram, que é o diretor do seminário, ele estava evangelizando esses 3 jovens hispanos, mas eles estavam assim, muito intoxicados, assim, eles estavam muito ruins mesmo, drogados e bêbados. Daí o Marcelinho se metemos no meio ali, vamos falar também. Daí eu puxei um cara para um lado, conversar com ele, o Marcelinho começou a pegou um outro, e começamos a falar do evangelho para eles ali. Daí eu lembro, eu estava escutando assim, que o Aaron falou assim, olha, Deus falou algo parecido com isso, né? Para você chegar no céu, você tem que ser perfeito. A Bíblia diz isso. O cara se assustou assim, ficou... E como assim? Falou assim, Deus não tolera o pecado, Deus é santo.
E o cara se assustou, mas como é que eu... E agora, o que eu faço? Então, daí que entra, falamos do sacrifício de Jesus. Que o Evangelho tem que ser pregado por completo, né, irmãos? Principalmente uma pessoa que ela não tem conhecimento do Evangelho, não tem conhecimento, não tem convicção do seu próprio pecado. Temos que ser pregado por completo. Daí entra ali, então, João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. E a pessoa, então, Jesus foi punido no meu lugar. Ok. Posso, então, receber, ter o perdão através de Cristo. Né? É o que Paulo fala, mais ou menos, em Romanos. Ele conta bem detalhadamente o Evangelho, começando que todos pecaram, todos carecem, mas daí ele fala do sangue de Jesus. Propiciação, né? Morreu em nosso lugar. No Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, o sacerdote ele devia fazer uma oferenda, né, de sangue de animais no altar do templo pelos pecados do povo. Agora, por que tinha que ser sangue derramado? Lá em Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar o preço para Deus, de alguma forma, poder perdoar. Né? Então, eles pegavam ali um animal e sacrificavam aquele animal, matavam. Não podia ser também qualquer animal, tinha que ser um certo tipo de animal, tinha que ser feita de certa maneira, não podia ser feito por qualquer um e de qualquer maneira, tinha que ser apenas o sacerdote. Eles sacrificavam ali o animal e aquele sangue derramado, ele representava o perdão, né? Agora, mas esses sacrifícios, eles foram apenas uma ilustração, uma prenunciação do sacrifício de Cristo, né? Foi uma fase ali preparatória de uma realidade superior que foi concretizada em Jesus. Né? Tanto que a eficácia desse sangue ela era limitada. Né? Eles tinham que ser feitos repetidamente, sacrifícios. E a única base sobre qual o sacrifício de um animal ele providenciaria perdão dos pecados é o fato de que Cristo iria se sacrificar pelos pecados. Né? Eles morreram no lugar de um culpado. Né? Então, somente o sangue de Cristo podia realmente perdoar, o que o sangue dos animais apenas ilustravam ou prenunciavam o sacrifício perfeito de Jesus. Né? E a gente pode até perguntar, por que os animais, né? Tadinho dos bichos, né? Morreram, um monte de bicho morrendo inocente, não fizeram nada? Mas esse era justamente o ponto, né? Eles eram uma prenúncia do que havia acontecendo. Um inocente, sem culpa, morrendo no lugar de um pecador, morrendo no lugar de um culpado. Né? E 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se hoje somos livres da punição do pecado, do castigo eterno, é porque alguém pagou o preço. Alguém teve que derramar o sangue. Como Hebreus fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o meu sangue não foi derramado, mas o sangue de Cristo foi derramado em meu lugar. Então, se eu tenho perdão hoje, é porque Jesus derramou o seu sangue por mim. E esse sangue derramado, aleluia, que me dá perdão, que me livra, que remove a culpa do pecado. Como cantamos, né? Sou livre da culpa do pecado. Sou livre do poder do pecado. O poder do pecado, eu quero falar, é o próximo ponto que eu quero falar. Mas esse derramamento de sangue, então, ele, aleluia, foi perfeito e foi feito por um cordeiro sem manchas, sem defeitos, como diz lá em 1 Pedro, né? E pagou por completo a dívida que tínhamos contra Deus. Nós tínhamos uma dívida e Jesus pagou essa dívida, né? Foi a primeira e única vez que o sangue de Cristo foi derramado. O sacrifício de Deus foi perfeito, foi eterno, valeu por tudo. Quando Jesus fala assim, olha, está consumado, é isso que ele quis dizer, né? Está consumado, meu sacrifício foi perfeito. Ele vale para todos que creem
Ele é eterno. Aleluia. O trabalho do resgate foi concluído para sempre. Não mais precisamos sacrificar animais, porque Cristo já morreu pelos nossos pecados. O sangue foi derramado por nós. E nada mais no universo poderia pagar por esse preço a não ser o sangue de Cristo. Precisava, como Deus é eterno e perfeito, era necessário um sacrifício eterno e perfeito. Então veio o Cordeiro sem manchas, o Cordeiro perfeito, sem pecado algum, e morreu, e derramou o seu sangue, sacrifício perfeito. E Deus foi aliviado, propiciação, né? A sua ira foi aliviada em Cristo Jesus. Aleluia. Mas o sangue de Cristo, ele não somente remove a punição do pecado, né, como ele também nos purifica. Ele nos limpa. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Repare que João aqui fala de duas coisas: para nos perdoar e nos purificar. O perdão, que é a remoção da culpa do pecado, e a purificação, que é tirar a sujeira, o lixo, a poluição do pecado dentro de nós. Né? Vale ressaltar aqui que ele fala se confessarmos, né? Um pontinho aqui, se confessarmos os nossos pecados. É necessário que a gente exponha, coloque isso para fora. Né? Não guardar, não manter isso dentro de nós, mas confessar, botar para fora. Permitir que a palavra de Deus, a luz de Deus, penetre, o sangue de Cristo penetre. Então o Espírito Santo, através do sangue de Cristo, ele nos purifica. Né? Um certo pastor deu até... Certo pastor, não, que eu conheço ele, lá da igreja, lá do Cape Coral, ele falou que o confessar, ele deu um exemplo muito bacana, eu achei. Confessar o pecado é como o lixo que passa na nossa rua, né, pegando lixo, né? O lixo passa e leva o lixo embora. Mas a gente precisa colocar para fora o lixo, né? Se a gente manter o lixo dentro da nossa casa, o lixo vai passar e vai continuar o lixo lá dentro. E assim é o confessar, precisamos expor isso, colocar para fora. Amém? Então, Deus perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E esse é o segundo ponto que eu quero falar com os irmãos, que pelo sangue de Cristo somos purificados. Volto lá no Antigo Testamento, que depois do sacrifício dos animais, eles derramavam o sangue, que o derramamento de sangue ilustrava o perdão, mas o que eles faziam com o sangue ali? O sangue não simplesmente ia para fora, não caía na terra, eles guardavam aquele sangue. Então, colocavam uma bacia embaixo ali do animal morto e eles juntavam o sangue derramado. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele com a ponta do dedo, ele enfiava assim na bacia e ele aspergia, respingava o sangue. E onde o sangue tocava, purificava. Então, metade daquele sangue, ele colocava no altar, ele derramava no altar do templo, e a outra metade ele colocava nos móveis do templo, nas pessoas. O sangue aspergido, respingado, ele purificava. Isso era o rito, né, a cerimônia de Moisés. E até eles faziam essa cerimônia também justamente com os leprosos. Quando os leprosos, eles, depois que recebiam a cura, os leprosos, eles eram considerados imundos, né, sujos, assim como o pecador. Ele não podia viver ali no meio da sociedade, no meio do povo judeu. Então, depois da cura, o ex-leproso ia se apresentar ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele fazia uma cerimônia e parte da cerimônia envolvia exatamente isso. O sacerdote pegando o sangue e aplicando o sangue do sacrifício. Ele aplicava na orelha direita, no polegar direito e no dedão direito. Eu não sei exatamente por que
nesses lugares, posso dar minha opinião aqui, mas não está na Bíblia. Mas ele aplicava, e quando aplicava o sangue, ele purificava. Então o sacerdote novamente podia, ele era considerado limpo, puro novamente. Foi exatamente o que Jesus fez, né? Quando ele curou um leproso, ele falou, agora vai e se apresenta ao sacerdote, para ele poder ser considerado puro. Então, mas por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente pode ler ali Levíticos, onde conta detalhadamente sobre esses sacrifícios, como eles faziam a forma, como Deus exigia, como Deus lidava com o povo em relação ao pecado, à santidade. E a gente pode, né, até falar assim, por que eu vou querer saber sobre isso se não vale mais para os dias de hoje? Isso não me importa, não me interessa. Bem, realmente esses sacrifícios não valem mais para o dia de hoje. Mas eles prenunciavam o sacrifício de Jesus, eles ilustravam o sacrifício de Cristo. É por isso que precisamos aprender sobre isso, né? Se eles não valem mais por dia de hoje, porque alguém, né, se sacrificou. Né? Jesus, como Jesus fala, Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E o sacrifício foi cumprido na sua carne. Né? Então, se a gente não tem pelo menos um pouquinho de conhecimento de como era feito o sacrifício, o porquê o sacrifício, o nosso entendimento do sacrifício de Jesus pode ficar muito limitado. E quanto mais estudamos e quanto mais sabemos o preço que foi pago, mais apreciamos, mais gratos somos. E mais queremos Ele, mais nós nos achegamos a Ele. Né? Mas agora, quando o sacerdote aplicava o sangue no povo, o que acontecia? Aquele povo ali era considerado puro, né? Purificado, só que eles saíam dali e voltavam a pecar novamente. Eles continuavam debaixo do poder do pecado. O mentiroso continuava mentindo, o idólatra lá continuava idolatrando, a pessoa que cobiçava as coisas do próximo continuava cobiçando, o poder do pecado ainda continuava sobre eles. Né? Mas, Hebreus capítulo 10 e 4 fala que, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Somente um sacrifício perfeito de um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem pecado, era capaz de remover tanto a culpa do pecado, a punição do pecado, como o poder do pecado. E aí, então, que entra o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus é capaz de remover a culpa do pecado, ele também é capaz de remover a sujeira do pecado, o medo, o orgulho, a mentira, a luxúria que mantém as pessoas num ciclo vicioso. É através do sangue de Cristo que é aplicado na pessoa, aspergido na pessoa, é purificação, né? Jesus fala que do coração do homem é que surge todo tipo de mal, de adultério, de crime, né? E esse sangue, quando é aplicado em nós, ele nos purifica. Claro que isso não é ato imediato, é algo contínuo. Nós precisamos estar constantemente sendo purificados por Deus. É uma fonte, né? Estamos debaixo sendo purificados todos os dias. Né? Ou seja, a gente vê ali, a gente fala muito daquela passagem, né, de Lucas, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Né? É o nosso pior ídolo, é a nossa própria vontade. Né? Ela não é um bezerro, o nosso pior ídolo não é um bezerro de ouro, uma estátua. É algo que muitas vezes se disfarça ali na gente, ali, se não tivermos o discernimento do Espírito, a gente acaba não se dando conta que estamos servindo a nós mesmos, servindo a nossa própria vontade. E o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus, quando aplicado em nós, ele é capaz de remover isso, remover esse orgulho, remover essa cobiça dentro de nós. É impossível pela própria carne acontecer isso. Impossível. Como é que você pode falar assim, eu não vou mais cobiçar, não vou mais cobiçar? Você não vai adiantar. Não vai adiantar. Não é por um esforço humano. É pela fé no sangue derramado, pelo poder do Espírito Santo, é pela fé que nós temos no que Ele já fez por mim.
no que Ele já fez por mim e em mim, né? Por nós, ou seja, o sangue derramado por nós, que o sangue derramado é o quê? Remove a culpa do pecado, e em nós, quando o sangue de Cristo é aplicado em nós, que remove a sujeira, a poluição do pecado, o poder do pecado. E podemos como cantar, né? Sou livre da culpa do pecado e do poder do pecado. Agora eu sou livre para agradar a Deus, para fazer as coisas para Deus, algo que era impossível na minha carne fazer. Mas através do sacrifício de Cristo, do seu sangue derramado e aplicado em mim, eu posso ser livre para agradar a Deus. Aleluia. Em Hebreus 9, 13 e 14, foi o texto que eu li antes, fala exatamente sobre isso. O sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus. Ele purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Aqui fala que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência, até os nossos pensamentos são purificados pelo sangue de Cristo. Olha que poder que há no sangue de Jesus, até os nossos pensamentos são purificados, nossa consciência. Quando estivermos ali tentados a fazer o mal, um exemplo aqui, talvez mandar uma mensagem no WhatsApp, ou postar algo lá na rede social, nós temos que trazer a nossa memória e falar, opa, peraí, esses dedos aqui estão cobertos com o sangue de Jesus. Será que eu devo fazer isso mesmo? Né? Quando talvez fazer uma ligação para alguém, tem que ter em mente e me recordar, opa, peraí, a minha língua, meus ouvidos, os meus olhos estão agora cobertos com o sangue de Jesus. Aleluia. Tito 2:14 diz, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo exclusivamente seu, ou seja, quando o sangue de Cristo é aspergido sobre nós, é aplicado sobre nós, Ele não somente nos purifica, mas Ele nos compra. Agora pertencemos a Ele. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Né? Agora, fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Olha que forte isso, meus irmãos. Paulo fala, não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Glorifiquem então no seu corpo, glorifiquem a Deus em seu corpo. Você não pertence mais a você mesmo, você tem um dono agora. Deus te comprou. Ele não te comprou com ouro e nem com prata, Ele te comprou com seu próprio sangue, Ele te comprou com muito amor. Né? E Hebreus ainda fala, 12:24, que o sangue da aspersão, sangue, quando é aplicado, ele fala coisas superiores ao que fala de Abel. Assim como o sangue de Abel, ele clamava a Deus por vingança, por justiça, né? E Deus ouviu o sangue de Abel. O sangue de Cristo em nós, ele também fala coisas superiores. Ele fala a nós, né? Nos lembrando, nos recordando que agora temos um dono, temos um Senhor, não pertenço mais a mim mesmo. Ele fala a Deus, né? Falando aqui, opa, essa propriedade é minha, esse está coberto com o sangue do meu filho, esse pertence a mim. Ele fala também a Satanás, ele fala ao diabo. Né? O diabo falou, opa, aqui não. Esse não cabe a mim nem encostar. Esse não tem direito, porque está coberto com o sangue de Jesus. Não pertence a mim, pertence a Deus. Aleluia. Isso é, quando a gente tem a gente recorda que nós não somos mais de nós mesmos, não pertencemos mais a nós mesmos, que o sangue dele nos comprou, isso vai mudar a minha maneira de pensar, de agir, de falar, de olhar as coisas, falar, opa, esses olhos aqui não são meus, mas agora pertence a Ele, Ele me comprou. Né? A gente gosta, muitas vezes temos dificuldade de abrir mão de certas coisas, né, da nossa vontade, do nosso ego, do nosso eu. A gente fala, Senhor, ó, aqui eu te dou, mas aqui não vou te dar não, isso aqui é meu. Mas se Ele nos comprou
Como é que eu vou dar algo para ele se ele já pertence a ele? A Bíblia não fala que somos propriedades exclusivas de Deus? Então, eu não pertenço mais a mim. Eu não posso dar algo a ele que não é meu. Eu pertenço a ele. E ele nos comprou com muito amor. E foi o sacrifício perfeito, com o sangue de Jesus. Aleluia, irmãos. Quando a gente fala sobre o sangue de Cristo, a nossa fé é fortalecida, né? Por isso que é preciso a gente falar sobre isso e aprender sobre isso, sobre o sangue de Jesus, o que significa, o que Ele faz em mim, o que Ele fez em mim, o que Ele fez por mim. E isso envolve conhecimento, porque a nossa fé, ela não é uma fé cega, né? A gente sabe em quem crer, a gente conhece, a gente sabe em quem nós cremos, no que nós cremos. Aleluia? Mas é isso aí, meus irmãos, eu vou parar por aqui, eu tenho mais coisa para falar, mas eu vi hoje, são 8h15, e hoje temos a Santa Ceia ainda. Mas eu gostaria de orar com os irmãos, eu gosto muito de incentivar os irmãos a aprender sobre o sangue de Jesus. Quanto mais eu aprendo sobre isso, sobre o sangue de Cristo, mais eu me dou conta que, meu Deus, realmente meu conhecimento é raso ainda, eu preciso saber mais, e quanto mais eu conheço, mais eu aprecio, mais eu quero estar com Ele. Aleluia. Senhor, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício perfeito, Senhor. Obrigado, Jesus, porque por amor Tu se entregou a Si mesmo por nós. Por amor, Senhor Deus, Tu morreu naquele madeiro há 2000 anos atrás, e Teu sacrifício foi perfeito e foi eterno. Aleluia. Hoje, Senhor, somos livres para Te adorar, livres, Senhor Deus, para Te servir. Hoje, Senhor, temos acesso ao Santo dos Santos, temos acesso ao Teu trono, ó Pai, por causa do sangue do Teu Filho que foi derramado em nós. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um aqui nessa noite. Que a Tua palavra venha fazer a diferença, Senhor Deus, nessa semana. Que possamos cada dia mais crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, ó Pai. Em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Amém.